Boa noite, pastorzão. Que honra ter o senhor aqui com a gente, viu? A honra é minha. Eu fico feliz aqui de estar batendo um papo com vocês. Pois é, muito bom estar servindo com o Desculpa senhor para aqui. cortar mesmo. Bem, nós somos os chamados grudinhos, pastor. Somos meio assustadores para as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com casais que não são tão aproximados assim, né? E a gente Sim. é grudinho, somos chamados os grudinhos, que a gente vive grudado um no Uhum. outro. É A gente ótimo. vai para o lugar, vamos juntos, né? Então, e o nosso intuito é desmistificar, né, pastor, essa visão de casamento como algo que é só um contrato, ao invés de ser uma aliança pela qual Deus se agrada, né? E, Uhum. pô, é um cara muito top, um cara muito de Deus, a gente admira muito o senhor. E a gente está aqui Amém. para aprender, né? Agora, antes de tudo, o senhor vai falar com o homem mais lindo do mundo. Olha só, pastor, que homem lindo. Pastor, Ah, prazer aqui. mas... É uma alegria porque a gente chamou bastante pessoas para estar ouvindo o senhor, porque existem muitas questões desde os princípios, né? Desde o primeiro século, anteriormente, a primeira pessoa a colocar dúvida na palavra de Deus foi o próprio Satanás, né? Se foi assim que Deus disse. E, e de lá para cá, muitas pessoas têm colocado problemas levantando questões sobre uma conduta em relação àquilo que a Bíblia fala. Agora, o problema não está na Bíblia, né, pastor? A Com Bíblia é um certeza. livro de revelação de Deus, que Deus nos deu, e todo cristão verdadeiro, ele o tem como regra de fé e prática, Deixa eu ver se você consigo aumentar aqui mais um pouco para eu conseguir. Vamos lá. Agora ficou bom. e todo cristão verdadeiro que eu estava falando tem a Bíblia como uma regra de fé e prática. Mas o que a gente tem visto é que muitas pessoas têm adoecido também, né? Elas têm é, ficado com neurose em relação a orientações que têm perturbado a mente de muitas pessoas. E hoje a gente está aqui com o senhor para discutir um assunto polêmico e que, na verdade, é um problema de interpretação. Pastor. Muitas pessoas se fazem valer de escrituras que são em cópias recentes, né? E outras vão mais profundo em cópias mais antigas, né? Mas tanto uma quanto outra são úteis, mas eu gostaria que o senhor estivesse falando principalmente sobre a questão do casamento, do repúdio e do segundo casamento. Como é que a Bíblia enxerga isso? Como é que nós podemos fazer uma exegese, uma hermenêutica coerente, sensata e que nos liberte do aprisionamento de ideias que realmente não são consagradas. As pessoas ficam colocando restrições onde a Bíblia não consagra isso. Então, eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer, porque acredito que o senhor debruçou sobre esse tema bastante e trouxe muita elucidação para muitas pessoas em que sofria com essa questão. Né? Eu acho que mais do que o senhor, melhor do que o senhor, acho que agora não tem, o senhor, para mim, a pessoa que, que descreveu com muita sensatez e elucidou essa questão com muita inteligência, sabedoria. Eu gostaria que o senhor estivesse compartilhando conosco isso aí. Amém. Palavra sua. Vocês estão conseguindo ouvir bem o áudio? Alto e bom som. Ah, legal. Então vamos lá, gente. Antes mesmo de falar do segundo casamento, é bom a gente falar do primeiro. É bom falar do casamento em si. Por quê? Porque o pessoal se preocupa muito com o segundo casamento e esquece o casamento, o primeiro casamento. Na verdade, o casamento que nós temos hoje é um casamento que eu chamo de casamento cultural. É o casamento secular. A ideia que as pessoas têm no mundo secular, o ímpio tem com relação ao casamento, não tem nada a ver com o casamento da Bíblia. O casamento da Bíblia não é o mesmo casamento com o qual as pessoas estão se casando aí. São coisas totalmente diferentes, né? Então, no casamento da Bíblia, você tem vários princípios, vários valores norteadores
que vão fazer com que aquele casamento seja, de fato, um casamento do Senhor, uma aliança não só homem e mulher, mas homem, mulher e Jesus. Porque o casamento é isso, é uma aliança de três, não é uma aliança de duas pessoas, né? E o mundo não tem esses princípios, não tem esses valores. Quando eles olham para o casamento, eles olham para o casamento simplesmente como um ato social, um contrato social, uma sociedade, e esquecem do resto dos princípios, né? Nós conseguimos ver essa ausência, essa falta de discernimento, essa falta de maturidade, já no namoro. A gente observa, por exemplo, tem até um livro que fala sobre isso, né? Que o divórcio começa no namoro, e é verdade. No namoro, nós já começamos a ver os sinais de que aquele casamento ali é um casamento totalmente fora do que a Bíblia está prescrevendo como casamento. Se nós observarmos, por exemplo, lá em Malaquias, capítulo 2, do verso 14, verso 15, lá vai dizer o propósito pelo qual Deus uniu duas pessoas. Ele vai dizer que Deus uniu homem e mulher com o objetivo de gerar uma descendência consagrada a Ele. Ou seja, a ideia de Deus é juntar homem e mulher, formar uma família, para que nesse núcleo familiar a sua prole pudesse ser ensinada a respeito dos princípios, dos valores de Deus, da palavra de Deus. E isso não está acontecendo hoje, né? As pessoas estão casando por qualquer outro motivo, menos com o objetivo de constituir uma família. A família não tem mais importância no âmbito do casamento. Então as pessoas casam para ter segurança financeira, as pessoas casam para poder sair da opressão da casa dos pais, e por diversas razões as pessoas acabam casando. E aí acaba casando já fadado ao insucesso. E aí quando a gente olha o número de divórcios hoje, tanto para o ímpio quanto cristãos, é igual. Se pegar a estatística, os cristãos que deveriam, né, zelar pela insolubilidade do casamento, ter uma outra mentalidade, uma outra postura com relação ao casamento, uma outra maturidade, nós não estamos vendo essa maturidade na igreja também. A igreja está divorciando em mesma quantidade das pessoas que não têm a mesma fé que nós. E isso é um dado muito preocupante. Porque isso revela para nós o seguinte, isso revela que a igreja está imatura com relação ao que a palavra de Deus está prescrevendo. Revela ainda que as igrejas não estão dando a devida importância ao tema família, casamento, como deveria ter. Porque se a igreja tivesse realmente, a igreja que eu digo no todo, né, tivesse investindo nesse Ministério da Família, que hoje eu acho que é o ministério mais importante de todos, nós não estaríamos vendo esse problema no meio da igreja, né? Então, amados, uma das razões que a igreja vem falhando com relação ao ministério familiar é porque a igreja ela olha muito para a tradição. Ela tem uma dificuldade muito grande hoje de olhar para a Bíblia. Hoje, tanto nos seminários teológicos quanto nas igrejas, eles vivem mais de tradição daquilo que foi construído nesses 2000 anos de história, né, do que propriamente olhar para a Bíblia e conseguir extrair hermeneuticamente aquilo que a Bíblia está querendo dizer, contextualizar a nossa realidade. Isso aí é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. A maioria dos pastores, eles geralmente repetem aquilo que eles ouviram no seminário ou ouviram alguém dizer. Eles não têm a capacidade de pegar a Bíblia, fazer uma exegese e ver o que Deus está falando para o casamento para os dias de hoje. Isso é uma coisa rara de se acontecer, por várias razões. Primeiro, porque a tradição da igreja está enraizada no cristianismo em geral, principalmente no Brasil, né? Nós temos 4 tipos de cristãos hoje. Nós temos os ortodoxos, temos os dogmáticos, os místicos e os nominais. Os dogmáticos são esses que o que ele sabe da Bíblia sabe o que ouviu o outro dizer. Não foi ele que chegou à conclusão lendo a Bíblia, né? Então a maioria é dogmático. Os ortodoxos, que são aqueles que têm a habilidade de interpretar a Bíblia e buscar na Bíblia o conhecimento, é a minoria da minoria das parcelas dos cristãos, inclusive de professores de seminários e tudo mais. O irmão pode ver, por exemplo, que nos seminários a teologia sistemática é que tem a proeminência, né? Que é a teologia dogmática. A teologia sistemática, alguns acham que é a sistematização dos temas bíblicos a partir de uma leitura da Bíblia e tal. Não é. A teologia sistemática é uma sistematização dos dogmas da igreja nos 2000 anos de história.
Então tem muita coisa errada na teologia sistemática, mas que ninguém fala sobre isso, né? A teologia, por exemplo, bíblica, que vai trabalhar com a exegese, é negligenciada. Os alunos de faculdade, do seminário, saem do seminário sem saber fazer uma exegese da Bíblia, sem aprender a interpretar a Bíblia. Aí esse erro vai resultar, sabe aonde? Vai dar problema no púlpito. Porque no púlpito, aquele pastor ali que passou por aquele seminário, ele é dogmático, porque o seminário é dogmático. Não ensina a pessoa a interpretar. Nós temos um problema ainda no próprio Brasil, uma crise educacional que nós vivemos, onde o IBGE já constatou que 80% da população brasileira é constituída de analfabetos funcionais. Pessoas que sabem ler, sabem escrever, não sabem interpretar. Então, tudo isso aí, meus amados, é um obstáculo para que as pessoas venham entender temas tão complexos quanto esse, segundo casamento, tudo mais. Por quê? Quando você não sabe interpretar, você fica refém da interpretação do outro. Então, assim, se a igreja toda disser que segundo casamento é pecado, todo mundo vai dizer amém, porque ninguém tem a capacidade de pegar a Bíblia, ler e interpretar o que está escrito ali. Prefere confiar no pastor, prefere confiar no livro de alguém ou de outro, na tradição da igreja, que é cheio de erros. Muitos dogmas que foram construídos durante esses 2000 anos foram dogmas que foram construídos em razão de contextos históricos, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Mas nada disso é levado em conta por essas pessoas que gostam de criticar, mas que não entendem nada sobre o assunto, né? Então, amados, assim, com relação ao segundo casamento, eu tenho uma experiência já com esse tema há bastante tempo. Eu fiz um vídeo alguns anos atrás, tem mais de 400 mil visualizações, e até hoje eu recebo semanalmente várias mulheres, homens, totalmente atordoados com esse tema. Inclusive, eu tive um caso de um camarada que me ligou, ele estava com uma arma na cabeça, e aí ele falou assim: pastor, eu estou com uma arma na cabeça e vou me matar. Eu falei: que isso, rapaz? Está me ligando para avisar isso? Né? O que está acontecendo? Ele falou assim: não, porque o meu pastor disse, eu me converti agora, eu estou no segundo casamento, tenho uma filha de 10 anos. E o meu pastor disse que eu estou em adultério. E falou que eu tenho que largar minha mulher e ficar sozinha a vida toda. E eu não sei se eu desagrado a minha mulher que eu amo para agradar a Deus e fico sozinha a vida toda, que eu vou ser extremamente infeliz com isso, ou se eu agrado a minha esposa e desagrado o meu Deus e perco a minha salvação. Eu não sei o que eu faço, eu vou me matar. Estou em depressão, Aí você vê como é que a tradição da igreja é uma coisa terrível, porque ela está matando pessoas. O evangelho não vem para matar ninguém, o evangelho vem para salvar, para trazer paz, trazer alegria. Mas esse falso evangelho que as pessoas estão pregando, estão matando as pessoas, porque as pessoas não têm a capacidade, a hombridade de pegar a Bíblia e ler com seriedade. Você pode ter certeza. 99% das pessoas que criticam o segundo casamento nunca pegaram a Bíblia para estudar o assunto por si mesmas. Elas estão sempre confiando naquilo que elas ouviram dizer. E isso é desonestidade intelectual, né? A gente quer falar sobre um tema, a gente quer criticar, a gente tem que ter autoridade para isso. Então a gente tem que estudar. Oi? E ainda, ela não tem base para dizer, e ainda fala que as pessoas que estão tendo uma... Porque, imagina, pastor, o senhor acabou de dizer que o evangelho ele veio para trazer luz, ele veio trazer alegria, ele veio para trazer salvação, né? Aí a pessoa, ela errou, provavelmente por falta de conhecimento, que foi o nosso caso, mas nós viemos, né, de divórcio, aí a pessoa fala assim: ah, mas vocês não sabiam que Deus odiava o divórcio? Sim, a gente sabia. Só que a gente entendia da seguinte forma: o outro quer, tá tranquilo. Claro que a gente não é perfeito e a gente também teve os nossos erros, óbvio. Só que a gente hoje entendeu tanto a importância do coração de Deus, do não divórcio, que a gente decide se escolher todo dia. Porque a gente entendeu a seriedade de um divórcio. Por quê? Porque a gente passou por ele. Infelizmente, a gente passou por ele. Então, por ter passado, hoje o nosso chamado, o nosso propósito é exatamente impedir que outras pessoas passem. E parece que as pessoas que passam pelo divórcio, pastor, elas recebem uma etiqueta. A gente passa muito. E que está assim, ó, divorciado. Cuidado. Cuidado porque ele problemáticos. São problemáticos, divorciados. Essa etiqueta que é colocada nos divorciados parece que
é uma situação que jamais será perdoada. Parece um pecado contra o Espírito Santo. E eu achei, assim, mas não tem como, pastor. Isso aí realmente está destinado a levar isso para a eternidade? É assim? Não, claro que não. As pessoas que falam isso são pessoas dogmáticas. São pessoas que não sabem o que estão falando, mas saem repetindo qualquer coisa, né? Na verdade, essa ideia de que o segundo casamento seria adultério, isso vem de uma interpretação muito equivocada de Mateus capítulo 19. Então, quando Jesus vai falar ali sobre o divórcio, sobre o repúdio, sobre o divórcio, existe um problema de interpretação, que a gente pode conversar sobre isso aqui, se vocês quiserem. Por E favor. tem também, sim, sim. E tem um problema de tradução. Por quê? Porque muitas Bíblias, a tradução para o português, trazem uma tradução por equivalência dinâmica. O que é isso? O tradutor, ele lê o texto no grego e aí coloca com as suas palavras o que ele entendeu do texto, né? E essa tradução por equivalência dinâmica, embora seja uma leitura mais gostosa, mas ela é perigosa exatamente por isso. Porque ela acaba criando muitas variantes no texto bíblico em português. Então, se você pegar, por exemplo, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, não só nesse texto, mas em muitos outros, você vai encontrar vários erros, erros até graves. Né? Enquanto se você pegar uma tradução por equivalência formal, que nós só temos duas aqui hoje, né? Que é a Almeida Corrigida Fiel e a revisada e corrigida do João Ferreira de Almeida. São as únicas que trazem uma tradução ali fiel do que realmente Jesus disse. Então, quando você pega a tradução correta, você vai ver que ora Jesus fala em repúdio, ora Jesus fala em divórcio. E aí o primeiro problema é o seguinte, as pessoas dizem que repúdio e divórcio é a mesmíssima coisa, e não é. O próprio texto deixa claro que não é, se você ler observando, fizer uma leitura gramatical atenta, você vai ver que não é. Mas as pessoas que falam isso não entendem sequer o contexto histórico. Porque todo texto bíblico, quando você vai interpretar, fazer uma exegese bíblica, né, e essa é a matéria que eu dou aula, que eu gosto de estudar, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o contexto histórico-cultural. E esse texto específico de Mateus capítulo 19, se você não entender o contexto histórico-cultural, você realmente não vai entender nada do texto. Por quê? Porque naquela época, os judeus, eles tinham como hábito repudiar a mulher sem dar carta de divórcio. Então, o que eles faziam? Eles abandonavam a mulher, mas eles não davam a carta de divórcio. Por quê? Porque a carta de divórcio, você tinha que pagar uma indenização. E essa indenização era cara. Então, o que eles faziam? Eles repudiavam, não davam a carta de divórcio, a mulher ficava ligada ao marido. E a mulher não podia casar com outro, porque se ela casasse com outro, ela praticava adultério. Exatamente pelo fato de, embora rejeitada, repudiada, estar ainda ligada pela lei ao marido. Né? Lá em Deuteronômio 24, quando vai falar sobre o divórcio, e lá a lei de Deus autoriza o segundo casamento, né? Não há nenhuma proibição com relação a isso, mas lá é divórcio mesmo, né? Uma coisa, é um termo jurídico no hebraico, lá em Deuteronômio 24. Só que houve um problema. Quando o povo de Israel foi para o exílio babilônico, porque eles se divorciavam de qualquer maneira, qualquer besteira eles divorciavam. Aí quando eles foram para o exílio babilônico, eles acabaram absorvendo a cultura dos babilônicos. Né? Eles ficaram 70 anos lá, tanto é que quando eles saíram de lá, nem o hebraico eles falavam mais, falavam aramaico. Então mudou muita coisa. E lá no código de Hammurabi, rei da Babilônia, no código de Hammurabi, que era a lei deles, tinha essa prescrição de você pagar uma indenização caso divorciasse. E foi nesse período de exílio babilônico que eles acrescentaram, os judeus acrescentaram na Ketubá, que é o contrato matrimonial dos judeus, eles acrescentaram essa cláusula, que era a cláusula de indenização caso viesse a se divorciar. A partir da inclusão dessa cláusula, é que os judeus passaram a fazer o seguinte: não, eu vou só repudiar ela, mas não vou dar carta de divórcio, não. E essa era uma prática muito comum naquela época, até porque o judeu, o homem, ele podia casar 2, 3 vezes, 4 vezes. Isso era uma coisa normal naquela época. A mulher que não podia, ela era proibida, ela tinha que ter um marido só. Para o homem não tinha adultério. Você pode ver que Jesus fala, ele coloca a hipótese da mulher, ele nem se refere ao homem.
Ele dá o exemplo da mulher, porque o homem podia casar 2, 3 vezes na cultura deles. Não estou falando nem que era algo que Deus permitia, não. Mas na cultura deles era. O que Jesus está falando ali, ele não está falando do divórcio. Porque os judeus, quando eles vão interpelar Jesus, eles querem fazer uma pegadinha com Jesus. Eles falam assim, Senhor, ó, é lícito repudiar a mulher? Se ele estivesse falando de divórcio, primeiro que a palavra seria diferente, seria apostasion, no grego. Eles não usam isso, eles usam apoluo, que é exatamente repudiar. São palavras diferentes, são coisas diferentes. Se perguntasse, Senhor, eu posso me divorciar? O Senhor Jesus ia falar, ué, pode, está na lei de vocês. A lei diz, a lei não é santa, a lei não é pura, pode. Só que Jesus não diz isso. Porque também eles não estavam perguntando sobre divórcio, estavam perguntando sobre repúdio, estavam perguntando exatamente sobre essa prática de rejeitar a mulher, mas não dar a carta de divórcio. Né? Então, se você não entender esse contexto cultural, você não consegue entender o que Jesus está querendo dizer, onde ele está querendo chegar. Então, quando Jesus vai dizer que aquele que repudiar a mulher, né, a repudiada vier a casar com outro, tanto ela quanto aquele que casou com ela cometem adultério. Por quê? Exatamente pelo fato dela estar ainda ligada pela lei ao marido. Porque se ela não tivesse ligada pela lei ao marido, tivesse divorciada, ela não cometeria adultério, porque adultério é um pecado contra o cônjuge. Para você cometer adultério, você tem que estar casado. Se você está divorciado, é óbvio que você não comete adultério. Essa é uma questão até gramatical. É uma questão, não precisa nem ser teólogo para você saber, basta você conhecer a língua portuguesa. Né? Para cometer adultério, você tem que estar casado. Né? Divorciado não comete adultério, no máximo fornicação. Né? Só que também não é essa palavra que está ali, é adultério mesmo. Então, na verdade, as pessoas pegaram essa palavra repúdio, associaram isso ao divórcio, e algumas traduções trazem como divórcio, para piorar a situação, né? Erram, acabam botando divórcio no lugar de repúdio. E aí isso caiu na tradição da igreja. Caiu na tradição da igreja, a igreja bateu o martelo e falou, ó, é assim, ponto final, pronto. A partir de agora, a igreja, não foi a palavra de Deus, mas a igreja dogmatizou que o segundo casamento agora é pecado. Isso foi uma tradição da igreja, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. E também, algumas igrejas falam assim, não, pode até haver o segundo casamento, se houver infidelidade. O que você tem a dizer disso? Não tem nada a ver, gente. É porque quando esse texto fala de infidelidade, na verdade não é nem infidelidade. A palavra ali não é mocheia, não é adultério nesse versículo, é porneia. Porneia é o que nesse caso aí? É quando o homem ele ia casar com a mulher era virgem, né? Obrigatoriamente tinha que ser virgem. Se ele descobrisse que a mulher não era virgem, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá denunciar, ó, ela não é virgem. O casamento era anulado de pleno direito. Ele não era nem considerado casado. E nesse caso, Jesus está dizendo, sabe o quê? Nesse caso, pode repudiar. Ou seja, nesse caso, você pode rejeitar a mulher sem dar carta de divórcio para ela. Por que sem dar carta de divórcio? Porque o casamento foi nulo de pleno direito. Ele nem nasceu, ele nem ocorreu, ele não consumou. Porque para consumar o casamento, os dois teriam que ser virgens. E se ele constatou que ela não era virgem, não houve casamento. Por isso que não tinha que dar carta de divórcio. Volto a dizer. Se enquadra. Então, é nessa parte que se enquadra quando fala, no caso de imoralidade. Algumas traduções falam imoralidade, outras falam infidelidade. É porque algumas instituições dizem assim, não, você até pode casar de novo. Se você tiver sido traído, se você tiver no seu primeiro casamento e houve uma infidelidade sexual, aí sim você pode separar do teu cônjuge e casar de novo. Eu já ouvi muito isso. E na realidade, então, não é isso. É uma sequência de erros, né? É o que eu volto a falar. A tradição da igreja tem isso mesmo. Tem muitos dogmas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E uma interpretação equivocada acaba gerando vários dogmas equivocados. E esse é um deles, né? É verdade, pastor, é verdade. Eu, assim, e aí, no caso, a pessoa fica levando uma carga, né,
como o senhor falou, a pessoa queria se matar. E ela recebe uma identidade na testa dela, dentro de uma igreja onde ela é mal vista, aonde Deus não pode usá-la, aonde se ela estiver passando por algum tipo de tribulação, ela está em pecado. Se ela estiver passando por alguma dificuldade, uma aprovação, alguma dificuldade, está em pecado. A irmã está em pecado. Eu falo, pastor, porque o nosso casamento, como eu falei para o senhor, hoje nós temos um ministério Casamento Improvável, é o Casa 2 em 1 e o Ministério Casa 2 Improvável. Já estamos. Já está no forno o nosso curso online. Já está no forninho o nosso curso online. Porque falar de casamentos, nós temos grandes pessoas maravilhosas, grandes homens e mulheres de Deus, especialistas em casamento. Mas em casamento improvável, casamento com a nossa história, somos nós mesmos. E a gente quer levar esse impossível a pessoas que estão dentro dos seus lares agora, talvez a um pulo do divórcio. E nós acreditamos, nós estamos conversando com um casal que eles já estão divorciados há 2 anos. Eles estão divorciados há 2 anos. Por causa de equívocos. E se amam. Acreditaram numa mentira. Acreditaram numa mentira, se amando, se divorciaram. E a gente está conversando com eles. Porque é uma probabilidade muito alta que eles voltem a se casar, né? Então, a gente quer alcançar esse público que é jogado de lado, que não tem esperança, que não vive esse evangelho de esperança aí que o senhor falou muito bem. Esse é o evangelho que nós vivemos, o evangelho... São as novas de grande alegria, pastor. Com certeza. Então, assim, a gente não quer trazer assombração para a vida de ninguém. O que a gente quer é que aquilo que João diz na carta dele, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. A questão, pastor, é o seguinte: as pessoas confundem. Hoje em dia está assim, né? Você não pode falar mais nada. Você fala A, o pessoal entende B. Você fala C, o pessoal entende D. E quando você fala em segundo casamento, as pessoas acabam entendendo de forma muito equivocada que a gente está incentivando de alguma forma o divórcio ao falar do segundo casamento. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? A gente de forma nenhuma incentiva o divórcio, muito pelo contrário. Aqueles que estão casados, estão a ponto de se divorciar, a gente luta para a restauração do casamento. É verdade. A gente crê no poder. A gente crê que Deus restaura casamento. A gente crê nisso tudo. Isso aí não é o problema. A questão que nós estamos tratando é o caso do casal que já se encontra nessas condições de segundo casamento, ou que está solteiro e quer adquirir o segundo casamento, e aí a gente vai abordar a partir desse momento. Mas a partir do momento que a gente sabe que a gente tem um casal que está vivendo uma crise e quer se divorciar, de forma nenhuma nós vamos ficar incentivando o segundo casamento para eles. Nós vamos sempre o quê? Pregar o poder de Deus, a restauração. E a decisão vai ser deles. Uma outra questão também é com relação ao divórcio. Porque o fato de eu falar que é possível um segundo casamento, que o segundo casamento não é pecado, não quer dizer que o divórcio não tenha sido pecado. Pode ser que o divórcio tenha sido. Pode ser que a pessoa, quando praticou o divórcio, ela pecou. Mas aí ela vai ter que remediar isso, ela e Deus. Ela e Deus vai ter que tratar. Entendeu? Agora, uma vez ela tratado isso, uma vez estando divorciado, não há na palavra de Deus, não há nenhum óbice para você contrair um segundo casamento. Não há. Agora, se lá no divórcio você pecou, né, a não ser que você seja parte inocente no divórcio, aí você não teria pecado. Mas aquele que deu causa ao divórcio, esse pecou. Você tem que pedir perdão a Deus, você tem que se arrepender sim. Entendeu? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Divórcio é uma coisa, segundo casamento é outra. E o pessoal acaba misturando uma coisa com a outra e criando uma confusão. Né? E assim, pastor, a pessoa já é divorciada, vamos dizer, o cônjuge quer o divórcio. Porque existem 2 formas. O cônjuge chega para você e diz assim, eu quero o divórcio. E a outra, ele não chega para você, mas ele quer ir embora, ele fica com uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui.
te forçando a você tomar uma postura. Quer dizer, ele não verbalizou, mas ele já age como um divorciado. Ou ela, né? Se misturando com um com outra. Ou ela também, né? Um dos cônjuges. Aí a pessoa se separa e fica sozinha. Aí quando chega, aí quando namora, ué, mas você é divorciado? Não, morre, fica sem ninguém, porque você Está está condenado a condenado. viver sozinho o resto da sua vida. O outro não quis você, o outro praticamente obrigou você a se divorciar, forçou você, e você, por causa do cônjuge, é discriminado, ué. Eu, Você é eu, não, eu, advogado. não, eu não sou muito bom em matemática, não, tá? Mas depois vocês podem fazer aí um teste, né? Não sei se vocês são bons em matemática. Ele Nós é, temos, ele é, ele é é bom? ótimo. Depois você faz essa conta e me diz que eu vou ficar curioso. Mas se você, hoje nós temos aí 50% dos casamentos acabam em divórcio, 50%. Se você colocar essa regra para a humanidade inteira, de que uma vez divorciado não pode casar de novo, daqui a algum tempo a humanidade se extinguiria. E acabar, entendeu? Então, assim, isso não tem lógica, e isso nem tem base bíblica, na verdade. O que nós temos é uma falsa interpretação com relação ao texto. Agora, o que a irmã falou com relação àquela pessoa que força o divórcio, o cara vai fazendo, vai errando, vai traindo e a pessoa não sabe o que fazer. A gente chama isso aí de deserção obstinada. É quando o camarada, deserção obstinada. É quando ele está casado com a mulher, só que ele não tem a hombridade de dizer que não quer, de alguma forma ele está se locupletando, se aproveitando da condição de casado, né? Mas ele não sai É, de casa. Mas ele oprime a mulher, ele trai a mulher constantemente, ou ele agride a mulher, ou um caso de um conhecido meu, onde o camarada simplesmente parou de trabalhar, ficava o dia inteiro no Netflix, e a mulher precisando sustentar filhos, sustentar a casa, ele não queria nada, eles já não tinham relações, já não tinham vida de marido e mulher, ele simplesmente estava fazendo a casa de hotel, saía de manhã, às vezes chegava à noite, não dava satisfação, já era um estranho dentro de casa, mas para ele era cômodo ter um lugar para dormir, enquanto ele fazia as farras dele. Aí ela perguntou para mim, tá errado se eu me divorciar dele? Eu falei, não, você já está divorciado. É só formalizar, porque eles estão morando junto, mas não existe casamento mais ali. Né? O camarada realmente não quer nada, se casou com ela por interesses financeiros, na verdade. Né? Então, nesse caso aí, por exemplo, é um caso de deserção obstinada da parte dele. Ele abandonou a sua condição de marido, suas responsabilidades, de forma obstinada e não quer mais. E aí vai acontecer o que Paulo falou. Paulo falou o seguinte: ninguém se o descrente quiser se separar, então que se separe, porque ninguém é obrigado a viver debaixo de servidão. O apóstolo Paulo falou isso. Essa mulher, por exemplo, estava exatamente nesse caso, um caso de servidão. Né? Então, o próprio apóstolo Paulo dá a ordem e manda se separar nesse caso. Né? Se o próprio apóstolo Paulo dá a ordem e diz para se separar, eu também não vou tentar ser mais santo que o apóstolo Paulo de ficar, não, vamos ficar orando, tem coisas que não adianta também. Quando a pessoa é obstinada com relação àquilo ali, aí é a fé da esposa, de respeito à fé dela. Se ela tiver fé que vai orar pelo marido e o marido vai ser transformado, eu creio que Deus pode fazer isso. Mas também se ela não tiver fé, estiver cansada, estiver esgotada, estiver depressiva e quiser se divorciar, ela também não está errada de fazer isso, porque ela está vivendo debaixo de servidão. E o apóstolo Paulo falou que ninguém é obrigado a viver debaixo de servidão, porque Deus nos chamou para a paz. É isso que Deus quer na nossa vida. É paz, é felicidade, não é tribulação. Né? meu pastor, e isso se enquadra também para a pessoa que sofre violência doméstica? A violência doméstica é uma hipótese também de deserção obstinada, porque o marido que ele agride a mulher, ele rompeu com seu pacto conjugal. Porque você não promete, você não tem um pacto, uma aliança de cuidar, de proteger, de prover. A partir do momento que você agride a sua mulher, você está dizendo o seguinte: você não é minha mulher mais, eu não quero mais ser seu marido. Né? Acabou o respeito, acabou tudo. É uma hipótese de deserção obstinada. E olha, tem gente que é tão dogmático, tão fanático, que vai dizer o seguinte: não, se apanhar tem que continuar com o marido mesmo, pode divorciar não. Né? A pessoa não consegue olhar Deus
a partir do caráter dele, dos atributos dele, tem uma mentalidade dogmática. Aí fica difícil. Mas, pastor, aí, no caso, a igreja que procura trabalhar com família, conforme a Bíblia ensina, ela teria, assim, uma necessidade de procurar levar esse casal até a última situação de tentativa de relacionamento, de tentar reavivar esse relacionamento, né? Porque muitas pessoas dizem assim, ah, o amor acabou. Bom, mas a Bíblia não diz que o amor acaba. Ela diz que o amor pode esfriar. Mas se esfria, a gente aquece, né? E Sim. isso pode voltar. Então, quer dizer, é uma situação bilateral. Porque também há casos, os casos são múltiplos, né, pastor? Da situação que leva ao divórcio. Porque o divórcio é a situação mais cômoda. Ah, vamos para lá. Agora imagina, o senhor está dirigindo o carro numa estrada, o carro dá defeito. O senhor larga o carro lá e vai embora? É complicado, né? Não, o senhor não larga. Você vai procurar um reboque, né, para tentar prosseguir, consertar e prosseguir viagem. Por que não faz isso no casamento também? Não tenta consertar. Então, é isso aí, a gente vai tentando consertar. Mas há situações que são irreconciliáveis. A pessoa não quer. E a gente pode ter esse poder de dizer, não, você é obrigado a ficar casado com a gente, comigo? Não tem como, gente. Não tem como. Assim, o que acontece é o seguinte. Eu volto lá no início da live, quando eu falei do casamento. Por isso que eu falei do casamento, né? As pessoas estão casando sem entender o que é o casamento. E aí, quando partem para a realidade do casamento, o casamento ele é insustentável. Por exemplo, um dos requisitos para você ter um casamento feliz é a afinidade de propósitos e de valores. Você pode não ter afinidade com relação à comida, um gosta de uma coisa, um gosta de outra, um gosta de uma roupa, gosta de outra, um gosta de serra, outro gosta de mar. Isso aí não é problema, isso aí se resolve. Mas tem uma coisa no casamento que não se resolve: propósito de vida e valores. Se o casal não tiver afinidade com relação a isso aí, é quase impossível o casamento dar certo. Aí já não é nem uma questão de fé. É uma questão de natural, de natureza. Por exemplo, você é um camarada conservador, aí você vai casar com uma mulher feminista. Existe possibilidade disso dar certo? Não tem condição nenhuma de dar certo, né? E isso acontece. Por quê? Porque as pessoas não olham na hora de buscar um casamento esses critérios. Não tem essa maturidade para discernir, para vislumbrar lá no futuro. Não. Ah, o namoro está gostoso, vamos casar. Vai casando como se fosse uma brincadeira. Quando parte para a realidade do casamento, começam a vir as responsabilidades, principalmente quando vem o primeiro filho, aí é que a coisa aperta. E aí que vocês vão ter que ter tolerância, aí domínio próprio, os frutos do espírito vão ter que aflorar ali, porque a coisa fica complicada e às vezes não se sustenta. E não é que um casal não quer, que eles não se amam mais, às vezes o casal até se ama, quer, mas não tem nenhuma afinidade. Deixou de ser uma questão de fé. Foi um erro que foi feito lá no passado, quando eles decidiram casar, e não era nem para ter casado, né? Então, isso é um assunto realmente bastante complexo. Por quê? Porque a gente não pode falar o seguinte: olha, vocês casaram, agora que se dane. Agora vocês vão ter que viver infelizes a vida toda porque vocês fizeram uma escolha lá atrás errado. Cada caso é um caso. A gente não pode dogmatizar, falar isso é errado ou isso é certo. Eu não posso falar assim, pode ou não pode. Não. Cada caso é um caso que tem que ser tratado com sabedoria, tem que ser tratado à luz da palavra de Deus, tem que observar o coração de um, o coração de outro. Tudo isso tem que ser observado. Qualquer tentativa de generalização é burra, desculpa a palavra, né? De falar isso é assim ou é assado. Não é assim. Quando fala em casamento, cada caso tem sua peculiaridade, deve ser tratado de forma separada. Verdade. Meu pastor, eu recebi, teve um comentário aqui agora que disseram assim, o homem bate na mulher porque ele quer ser obedecido. Isso não justifica, mas eu vou dizer para o senhor uma história. No nosso casamento houve agressão, mas porque eu era muito homem e muito afrontosa, pastor. Meu marido é um gentleman. Meu marido é muito na dele, mas eu era muito afrontosa. Pastor, tem hora que o homem não atura, né? Tem hora que o homem não aguenta. E outra, aí as pessoas falaram assim para mim:
por que que você não dá parte dele na delegacia? O Espírito Santo falava assim para mim. Se você der parte dele na delegacia, você sabe que você não fez a tua parte. Você sabe que você quis ser homem como ele. Aí eu, mas Espírito Santo, o que você quer me mudar? O Espírito Santo falou assim para mim, eu quero te ensinar a ser mulher. Eu quero ensinar você a ser aquilo que eu fiz você, que eu quis, que eu quero que você seja. Aí eu comecei a entender qual era o meu papel de mulher. Hoje, pastor, eu não critico meu esposo, hoje eu faço perguntas. Hoje, quando eu sinto que ele está nervoso, eu falo um tom a menos. Porque eu faço ele entender o seguinte, como ele vai ver que eu sou o vaso fraco se eu quero estar no mesmo patamar que ele? Sim. Então, eu acho que a gente tem um colega, que é um discípulo nosso que é policial, que ele fala assim, a maioria das mulheres que chegam na delegacia, elas chegam fazendo show e botando o homem, querendo pisar mesmo no homem. Ou por vingança, porque foi traída, o que não justifica, ou porque o homem não está dando escondido dentro de casa, o que não justifica. Mas não justifica a mulher também agredir o homem de outras formas. Eu conheço mulheres que agridem o homem, conheço mulheres que xingam. E eu era uma mulher muito afrontosa. Hoje, o meu marido abre a porta do carro para eu entrar. Hoje, meu marido me leva café na cama. Hoje, hoje a aposta aqui em casa, pastor, é quem vai pedir perdão primeiro. É quem vai agradar o outro primeiro. Aí eu chego, eu tava fazendo um discipulado hoje e ele colocou a nossa música. Peraí, filha, que eu vou lá morder esse garoto. Eu saí correndo e fui morder ele. Hoje a gente aposta quem vai amar primeiro. Não foi sempre assim. Então as pessoas, ai, ele bateu, eu vou largar. Realmente, houve uma violência, sim. Mas será que a mulher não violentou ele primeiro também? Eu tô comentando isso porque eu vi um comentário aqui e o rapaz falou, o homem quer ser obedecido. E pastor, olha, é verdade. Às vezes eu tô dirigindo, eu por ser mulher, eu sou muito fechada na rua, né? E antigamente eu dava banana com os homens. Hoje eu paro, abro a janela do carro e falo, pois não. Aí o cara fica muito sem graça e ele vai. Sabe por quê? Eu não sei se esse homem é respeitado na casa dele. Eu quero que o meu esposo seja respeitado. Então eu planto isso no universo para que eu venha colher com meu esposo. Então, eu acho que a mulher ser feminista não é ser feminina. Eu vou até pregar isso num tema de mulheres mês que vem. A mulher tem que entender que ela tem que ser feminina, entendendo a fragilidade dela de ser mulher e a importância dela. Então, assim, a gente tem muito esse cuidado. Olha, eu tenho tudo do meu marido. Ele quer ser respeitado, ele quer ser amado. Quando eu respeito meu marido, eu amo meu marido. E Sim. as pessoas ficam meio assim, pastor, comigo, por quê? Aqui em casa, o bife mais bonito é do meu marido. Ele é o Sim. primeiro a comer aqui em casa, pastor. O bife mais bonito é o dele. É Quando verdade. ele chega da rua, eu já tô vindo com o sapatinho dele, com a bermudinha. Eu tiro a calça comprida dele, eu tiro a meia, eu tiro o sapato, eu venho com o chinelinho dele. Sabe por quê? Porque eu entendi que quando eu faço isso com meu marido, eu tô fazendo isso com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Ah, mas se fosse o caso, ele é um marido ruim. Jesus nos ensinou isso, né, pastor? Lavar Com pés um certeza. dos outros. Sim. Então eu aprendo isso com ela também. E eu pego as roupas dela, lavo a louça para ela, sabe? Eu não deixo ela ir sozinha para lugar nenhum. Me E protege, me dá peitinho para dormir. Isso, pastor, constrange. Houve agressão no nosso casamento, pastor, houve desrespeito, a gente passou por muita coisa. Sabe por quê? Que nós viemos de divórcio, sim. Viemos de divórcio, muita ferida. muitas feridas, muitas mágoas, muitas frustrações. Projetamos as pessoas que passaram nas nossas vidas no outro, E o que no é nosso muito possível cônjuge. acontecer num segundo casamento, né? Mas assim, pastor, uma coisa maravilhosa que aconteceu é que a gente aprendeu a amar. Que Isso, bom. o amor se aprende. Por quê? João, quando fala, aliás, perdão, Pedro, né, quando diz sobre o amor, João mesmo, 1 João 3,16,
ele fala que ele nos amou e deu a sua vida por nós, mesmo nós sendo pecadores. Então, quer dizer, nós não merecíamos nada disso, mas ele deu. Então, se ele deu a vida por nós, nós precisamos dar aquilo que é de melhor que nós temos para o outro, mesmo que o outro não mereça. Assim nós estamos amando. Quer dizer, o amor é tratar o outro melhor que você mesmo. Quando você Sim. aprende a fazer isso, o que acontece? Não há quem não viva assim que não saiba amar, que não é feliz. Assim, primeiramente, o amor não tem nada a ver com felicidade. O amor é uma atitude, é uma questão de vontade, escolha, é né? uma escolha. Mas quando você escolhe amar como Jesus amou, morrendo pela sua esposa, como é que você morre pela sua esposa? Deixando de ser egoísta, deixando de ser orgulhoso, sabe? Dando prioridade para ela, sabe? Dando valor para ela, sabe? Se você não sabe dar valor, se você não sabe distinguir uma joia de uma bijuteria, você não sabe dar valor para tua esposa. Sim. Provérbios fala isso. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, eu preciso dar valor a essa pedra preciosa que eu tenho. Senão, ela vai ser uma bijuteria para mim. Então, para que elas tenham valor, eu preciso praticar isso na vida. Não, você é melhor, você é mais linda, você é maravilhosa. Então, honrar. A cultura de honra no casamento é fundamental para que ele venha dar certo. Porque hoje em dia é muito fácil a gente ver, somente nos líderes políticos que nós temos, a desonra, né? A defamação, a mentira. E Sim. isso é uma constante. Agora, a gente precisa resgatar essa cultura de honra, né? Como Deus já pediu para a gente desde o início, honra teu pai e tua mãe, começa ali desde a infância e continua honrando. Por quê? Porque a honra, levando a pessoa numa posição de destaque, de valor na sua vida, você vai saber que esse seu cônjuge é uma preciosidade para você. Tem mais valor do que a sua casa, tem mais valor do que o seu carro, tem mais valor do que qualquer bem que você venha a ter. Então, a disputa, como a minha esposa falou, hoje aqui em casa, é quem vai agradar o outro primeiro e mais ainda, né? Normalmente ela consegue fazer mais do que eu, pastor. Estou nessa prejuízo. Mas é normal das mulheres. Mas eu não deixo ficar em segundo lugar, não tem problema não, eu vou aprendendo. Estão Eu vou, aprendendo isso aí. não Vocês tem estão problema. certinhos. Hã? O que aconteceu com vocês é que vocês descobriram o verdadeiro amor. Vocês não foram educados a amar dentro do casamento. A Não experiência de fomos. vocês não tinha um amor de verdade. Então vocês entenderam o amor dentro do conceito que a Bíblia ensina o que é amar e que o mundo não conhece. Amar é doar-se ao outro sem esperar nada em troca. É você fazer o outro feliz e ser feliz na realização do outro, né? Então, isso é amar. Então, quando você ama a pessoa e você faz a pessoa feliz, isso faz com que você também acabe sendo feliz e vê-la feliz. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que se despojar de todo tipo de egoísmo, de orgulho. Porque a pessoa egoísta, a pessoa orgulhosa, não consegue amar, não consegue se doar. Ela está sempre querendo condicionar, eu só faço se o outro fizer também. Né? Isso. Pessoas que têm esse tipo de mentalidade, elas não conseguem progredir no amor, progredir no casamento. Né? E Jesus deu o exemplo desse amor para a gente, o amor de se doar. Quando você falou aí, por exemplo, de que a gente se preocupa mais com o cônjuge, né? Aqui minha esposa fala muito isso, porque eu vou comprar uma roupa para ela, eu não olho o preço, né? Ela gostou, não importa o preço, eu vou lá e compro. Agora eu levo, Tudo bem. agora eu levo um ano sem comprar nada para mim, não compro nem a cueca. Ela fica, compra coisa para você. Eu falei, não, não quero, não fico economizando, né? Mas com ela eu não economizo, eu vou lá e compro tudo que ela quer. Mas é o carinho, é o cuidado, é você querer ver a outra pessoa bem, entendeu? Eu acho que o caminho é esse mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Mas, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. A gente incomoda por ser assim. Sim, A gente claro. incomoda. Porque até os próprios parentes a gente incomoda. Mas, pastor, sabe uma coisa? Eu entendo essas Incomoda. pessoas hoje, sabe? Hoje eu entendo porque eu vivi isso na prática. Na verdade, eu vivi um desamor. E por quê? Porque eu conheci o amor. Eu sou cristão desde a barriga da minha mãe. Minha mãe já me levava para a igreja, né, grávida. Mas o que acontecia? Eu cresci conhecendo só um amor teórico. Eu nunca botei em prática o amor vivido por Cristo. Sabe? Sim, Esse amor que se doa e é explorado. Né? Jesus falou assim, olha,
Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho amado para morrer por nós. Então, ele deu e, além de dar, ele foi explorado. E nos resgatou com isso. Quando a gente. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas a gente entende porque a pessoa nós incomodamos, porque nós conseguimos, graças a Deus, né? Graças ao Espírito Santo, que nos convence, né? De todas as coisas, nos convenceu que amar é assim. E hoje nós não amamos dessa forma e nós incomodamos porque as pessoas também têm um amor teórico. Elas têm uma vivência da Bíblia teórica, a prática não tem. Você conversa com algumas pessoas, mas não, quer revidar. Porque ele fez isso, eu vou fazer também. Ela fez isso, eu vou fazer. Vou dar na mesma moeda. Isso, na verdade, não tem nada a ver com amor. Né? Então, 1 Coríntios 13 já diz uma coisa muito linda, né? Já diz ali o que o amor é, o que o amor não é, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então, para a gente entender o amor que a Bíblia diz, é como andar de bicicleta. A gente vai cair, vai ralar o joelho, mas a gente volta a pegar a bicicleta e andar até o dia que a gente anda direito. Então, assim, é prática. Bota em prática o evangelho da Bíblia, como o amor, como a sabedoria, como a misericórdia, como a honestidade. Isso é uma prática de vida. Tem um pastor conhecido nosso que ele sempre dizia para nós, o amor não pode ser fingido. E a gente aprendeu. Muito bom. O amor não pode ser fingido. Demorou, mas a gente aprendeu. Pastor, todo mundo desistiu de nós. Menos Jesus e a nossa terapeuta. A nossa psicóloga foi a única pessoa assim, que cuidou de nós até o fim. E hoje a nossa grande amiga nos deu alta. E hoje a gente ajuda ela com outros casais. E porque ela sempre fala que ela via amor na gente. Quando eu estava sozinho com ela fala, ela defendia a minha esposa. E quando a minha esposa estava sozinha com ela me defendia para ela. Então ela fazia uma provocação para que a gente vivesse uma valorização no amor. E visse um bem do outro, porque a cegueira não deixava a gente ver. Pessoas chegaram assim pra gente, não, vocês têm que se separar, vocês não dão certo. Agora imagina se a gente vai deixar os casamentos improváveis ser assim. A gente está aqui para isso, para não deixar. A gente está aqui exatamente para não falar com o improvável, não separa. A gente está aqui, pastor, nessa live, para dizer às pessoas assim, não separe, não se divorcie, lute até o fim. Entendeu? Sim. Eu tenho um testemunho de uma amiga, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Ela tinha uma filha de 5 anos na época, com um rapaz, eu conheci ele também, e esse rapaz acabou atraindo essa minha amiga com a chefe do líder do louvor lá, do coreografia da igreja, lá de outra igreja. E aí ela descobriu e começou, aí depois que descobriu, ele não escondeu mais também, começou a esfregar na cara dela aquilo ali, e o camarada logo mudou a personalidade dele, ficou um cara arrogante, mudou a forma de vestir. Acho que o diabo, quando entra na vida da pessoa, a pessoa muda radicalmente, muda tudo. E aí o camarada ficou até com um palavreado esquisito, né? Mudou mesmo, totalmente. E abandonou, saiu de casa, abandonou a esposa e nem ligava para a filha, não dava atenção para a filha, ou seja, é uma atitude bem assim de moleque mesmo, sabe? Um negócio bem, bem terrível. A própria família dele dizia para ela, esquece esse traste, esse cara não te merece. A família do cara dizia isso, né? E aí todo mundo que ela perguntava, pedia um conselho, todo mundo dizia a mesma coisa. Larga esse cara não tem jeito. Esse cara é um traste, o cara por fazer isso com você, fazer com a sua filha, pelo menos a filha, né? Mas nem isso e tal. E a resposta dela era sempre a mesma. Eu não vou desistir do meu marido, porque eu creio no poder de Deus e eu vou orar todos os dias até ele voltar para mim. Na época, isso há 15 anos atrás, eu até admirei a fé dela. Eu falei, eu não tenho tanta fé como ela, não. Mas ela persistiu. E foi uma coisa muito engraçada, porque 6 meses depois, ela persistindo em oração, sem desistir do marido, ele encontrou com um pastor na rua, amigo dele, e pastor, como é que você tá e tal? E ele começou a falar, pô, saí de casa, estou com outra mina agora e tal, contando vantagem, né? Todo feliz, né? Aí esse pastor só falou isso para ele, falou assim, meu amigo, você está no laço do passarinheiro. Só falou isso. Rapaz, quando falou isso para ele, o cara caiu de joelho no chão, começou a chorar.
Começou a pedir perdão a Deus, pedir perdão a Deus, e o pastor não entendeu nada, sem entender o que está acontecendo. Ele falou, liga para minha esposa agora, manda ela vir aqui, eu quero pedir perdão para ela. Aí o pastor foi, ligou para ela foi lá, ele abraçou a esposa, falou, olha, me perdoa, eu amo você, não sei o que aconteceu comigo, não sei o que eu fiz da minha vida, você é a mulher da minha vida, então lá. Ela passou 15 anos, estão felizes lá, estão juntos até hoje. Mas você veja só, o camarada estava totalmente obstinado em não ficar mais com a mulher. Mas ela persistiu na oração. E Deus trouxe, Deus honrou, porque a oração faz isso mesmo. Eu respeito aquelas que não têm essa fé. Eu respeito, sem problema. Mas eu incentivo aqueles que têm vontade, né, que amam o seu marido, a ter essa fé. E quando você vai ministrar na palavra de Deus, você vai para a palavra de Deus, essa palavra de Deus produz fé no nosso coração. Então, o conselho que eu sempre dou para todo mundo, dou para vocês também, é que todas as vezes que alguém tiver assim, eu vou desistir e tudo mais, não tenha pressa, fica calmo e apenas faça isso aqui, ó. Bíblia. Pega, leia a Bíblia, fala do amor de Deus, fala do poder de Deus, vai alimentando aquela pessoa e deixa que a palavra de Deus faça as correções, as transformações na alma, na pessoa, na sua forma de pensar, na sua forma de ver. A palavra de Deus faz isso por ela mesma, a gente não precisa forçar. Não precisa de técnica, de coach, nada disso. A própria palavra de Deus, ela transforma a nossa mente, nosso interior e nos prepara, nos amadurece para tomarmos uma posição de fé, uma postura de fé. Eu vejo que muitos casais desistem, muitos casais abandonam o barco exatamente por não terem essa fé, por não terem essa maturidade, por não terem essa estrutura. Então eles logo querem pular do barco. É que nem Pedro. Pedro estava lá, a onda começou a subir, ele olhou para a onda, teve medo. O medo foi lá e, afundou. Ensinar essas pessoas a olhar para Jesus o tempo todo. Foi o que essa minha amiga fez. Todo mundo falando para ela, ó, sai fora, o cara é isso, o cara é aquilo. Ela olhando para Jesus. Jesus vai trazer o meu marido. Então, quando você tem esse amadurecimento, essa fé, você tem uma postura, uma posição diferente. Agora, aqueles que não têm essa fé acabam sucumbindo. É verdade. Meu pastorzão, nossa live já vai acabar. Vai, que pena. Eu queria dizer para você que você é uma bênção, Amém. uma honra. Aprendemos muito, amamos a sua vida. 5 segundos Obrigado. já vai acabar. O prazer foi meu.